Bom dia a todos, Namastê, Hare Krishna. Eu vou ler o Bhagavad Gita, o capítulo 9, Conhecimento Mais Confidencial. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 29. Não invejo ninguém, nem tampouco sou parcial com alguém. Sou igual para com todos. Porém, todo aquele que me presta serviço com devoção é um amigo e está em mim. E eu também sou seu amigo. Verso 30. Mesmo que alguém cometa ações das mais abomináveis, se estiver ocupado no serviço devocional, deve ser considerado santo, porque está devidamente situado em sua determinação. Repetindo, verso 29. Não invejo ninguém, nem tampouco sou parcial com alguém. Sou igual para com todos. Porém, todo aquele que me presta serviço com devoção é um amigo, e está em mim, e eu também sou seu amigo. Verso 30. Mesmo que alguém cometa ações das mais abomináveis, se estiver ocupado no serviço devocional, deve ser considerado santo, porque está devidamente situado em sua determinação. Hare Krishna, gratidão pela oportunidade. Obrigada, Vera. Olá, bom dia para todos. Namastê. Hare Krishna. Estão me ouvindo aí? Tudo ok? Sim. Está tendo microfonia, não, né? Não. Não? Ok. Então, eu vou fazer a dissertação, tá? Para nossa purificação, né? A nossa evolução aqui, tá? Através dos ensinamentos védicos oferecidos, né, pela Bhagavad Gita, né, o princípio do conhecimento védico. Na Muito verdade, tem um pouquinho de eco. Estou achando que também tem um pouquinho de eco. Deixa eu... eu vou eliminar aqui, vamos ver. Você quer que eu leia o sânscrito? Por favor. Está ouvindo? Sim. Agora sem o eco. Muito bem. Agora está legal. Pode ler, tá? O sânscrito. Versos 29 e 30 do capítulo 9, o conhecimento mais confidencial. Samoham sarvabhuteshu name dveshyostina priya ye bhajanti tumam bhaktya maite teshu chapyaham. Verso 30. Apisetsu duracharo bhajate mam ananya bhak sadureva samantavya samyagya vasito hisam. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Muito bem, muito obrigado a todas as sacerdotisas que conduziram a nossa sala dos mantras, para nosso benefício, para nossa purificação, né? A nossa querida Devi, a nossa professora de sânscrito, né? De mantras, aliás, a Vera Dantas, que fez, né, as gotas védicas, e muito obrigado às demais que vão ainda continuar participando para finalizar o nosso sala. Então vamos lá, olha só. Aí o verso, são dois versos bem assim, ok? Importantes. Em um deles, nós vamos ouvir que a pais, que vamos colocar uma metáfora aqui, né, para facilitar, para ficar analógico, para a gente entender. Nós, enquanto pais, amamos todos os nossos filhos. Vamos ser intimamente
intimamente sinceros conosco mesmos, né? Nós amamos, vamos dizer que você tem aí 4 filhos. Então você ama a todos, mas aqueles que são mais cooperativos, aqueles que são mais gentis com você, aqueles que se reciprocam com você, aqueles que são atentos às suas necessidades, esses naturalmente, tá? Você, assim, do ponto de vista racional, você entende que essa pessoa é uma pessoa que merece o seu respeito. Pode até acontecer de você, por questões humanas, meramente humanas, gostar mais de um filho, ainda que ele seja, vamos dizer assim, até alguns filhos podem até ser abusadores psicológicos dos pais. Tem casos, é comum, filhos tirânicos que abusam psicologicamente dos pais. E também é possível que, muito embora alguns pais possam ser, né, infelizmente ou desafortunadamente, serem psicologicamente abusados por alguns desses filhos, ainda assim, esses pais têm uma inclinação de gostar mais desse filho aqui de outros. Isso é um problema da questão psicológica humana, não tem a ver com um princípio racional, é meramente questões psicológicas humanas. Assim como, por exemplo, tem mulheres que amam homens que são verdadeiros crápulas e não conseguem, vamos dizer assim, amar um homem que seria um verdadeiro homem para ela, gentil, amoroso, né? Ou seja, o protótipo do homem, o arquétipo do homem. Mas não, ela vai e se apaixona por um crápula, né? E rejeita um homem que seria um homem adequado para ela. Por quê? Por questões emocionais. Isso não é racional, né? Isso é emocional. Então, existe essa falha, vamos dizer assim, conceitual, na hora em que nós processamos o nosso princípio de amor, ok? Entretanto, o que a gente tem que saber é que quando esse impulso de amor ele se dá em relação, no contexto do absoluto, esse problema técnico, essa falha existencial não acontece. Tá? Então, o Criador, ele não vai ter o problema técnico de se inclinar amorosamente. Perdão, gente. Só um minutinho, por favor. Então, é que, na verdade, eu já estou falando desde as 5 da manhã, né? Eu estava dando aula, então já forcei um pouco. Mas, voltando aqui ao ponto. O Senhor Supremo, tá? Você pode ter certeza disso daí, é uma garantia que você pode ter assim, no coração, francamente, ele não tem esse problema técnico de se inclinar a uma pessoa que tem um comportamento aversivo em relação a ele, que é um abusador dele. Ele não tem esse problema técnico, ele não está sob efeito de uma síndrome de Estocolmo, em que o ser que sofre os abusos se apaixona pelo abusador. Ele não tem esse problema, tá, gente? Esse problema é meramente humano, é da falha humana. O Criador não está envolvido nesses processos aí, tá bem? Então, ele se inclina, sim, àquela pessoa que tem atitude de encantamentos, de amor, de dedicação, de conquista do Senhor Supremo. Por isso que ele está falando ali o seguinte: embora eu ame a todos, e como é a forma que o Senhor Supremo tem de amar, como ele demonstra amor, né, às almas ou às suas centelhas que são aversivas em relação a ele. Bom, não é dito que o sol nasceu para todos, não é? Para ladrões e para honestos, todos têm o sol, todos têm água, todos têm alimento, todos têm a vida. Então, a forma como ele oferece as condições de sobrevivência para todas as entidades vivas é a demonstração do cuidado que ele tem para com todos, independentemente de qual seja a postura desse ser. Agora, a intimidade dele não é assim, não, que todos têm acesso. Não é, absolutamente, de forma alguma. Até porque ele é uma pessoa, ele tem todo o direito de ser uma pessoa e selecionar ou decidir quem ele quer, com quem ele quer conviver, não por tirania,
mas por conquista. Então, a entidade viva, a alma, ela se aproxima do Senhor Supremo e ela conquista o coração de Deus. Não está na decisão de Deus quem ele vai amar. Quem decide quem o Criador vai amar é a própria entidade viva, que conquista ou não o coração dessa pessoa. Então, como o coração dessa pessoa é um princípio que é semelhante ao coração de uma mãe, então é facilmente, vamos dizer assim, controlável por amor. A entidade viva, no entanto, ela precisa corresponder ou harmonizar-se com esse princípio para justificar a imersão dela nessa intimidade, para ser considerada um ser querido ao Senhor Supremo. Como ele está dizendo aqui, a todos eu recompenso proporcionalmente. Eu sou imparcial para com todos, com todas. Porque eu sou o Senhor, o Criador para todas. Eu sou o mantenedor para todas. Eu sou o Deus para todas. Entretanto, para aquelas que se aproximam de mim, com atitudes honestas, que não inveja as outras entidades vivas, que não é aversiva ao progresso espiritual das demais, que não é letárgica, abusiva, que é sensível, que tem uma coerência natural e gosta de mim, a essas pessoas eu considero elas mais queridas. É muito natural, qualquer pessoa faz isso. Você faz isso. Você considerar todos são meus amigos na sala de aula, ou no grupo, sei lá, de WhatsApp, sei lá, em algum lugar. Todos são meus amigos, considero todos meus amigos. Mas alguns, literalmente, conquistaram o direito ao meu respeito, à minha consideração, ao meu amor, por serem gentis e atenciosos e cuidarem bem de mim. Logo, é natural que eu não possa considerar todos como amigos na intimidade, embora publicamente ou politicamente corretamente falando, eu ame a todos como amigos. Entretanto, a minha intimidade é reservada para aqueles que conquistaram o meu coração honestamente. Tá? E se você não tem problemas com a síndrome de Estocolmo, você amará pessoas que te amam honestamente, e não pessoas que te abusam. Pessoas que te abusam, você mantém amor à distância, com respeito à distância. Mas pessoas que te nutrem, que te protegem, que te alimentam, que demonstram amor sincero por você, então você reciproca de forma equivalente. É assim que funciona. Pessoas saudáveis agem assim, dessa forma. É assim que normalmente nós agimos. Tá? Agora, o próximo verso, bom, se nós temos essas considerações básicas, então automaticamente, por refração, nós entendemos que essa nossa capacidade de sermos saudáveis emocionalmente do ponto de vista do amor, ela existe em nós, porque originalmente ela existe no Criador. Então, ele está completamente normal quando diz que a todos eu preservo, mantenho e cuido, mas aqueles que me amam são meus amigos queridos, são os que eu considero, embora eu seja Senhor para todos. Isso é normal. Tá? Agora, a outra etapa, para finalizar aqui a fala, o outro verso vai dizer o seguinte: mesmo que uma pessoa cometa a ação mais abominável, ela deve ser considerada uma pessoa santa. Olha aí que complicado isso, né? Então, o que, assim, nós podemos facilmente entender isso quando nós observamos que, ok? Se nós olharmos o nosso passado, gente, aqui na sala, nós olhamos na sala e nós vemos pessoas honestas, sinceras, pessoas espirituais, pessoas que buscam a espiritualidade e querem evoluir, etc. Mas, gente, vamos ser francos. Nós estamos falando dessa vida. Se a gente olhar para o nosso passado, dessa vida mesmo, a gente vai ver as nossas falhas. Isso porque nós, nessa vida, somos pessoas sinceras e esforçadas na evolução. Agora, se a gente olhar atrás nos arquivos anteriores, acredite, assim, é traumatizante ver aquilo que nós fomos já capazes de fazer. Acredite, não vale a pena abrir os arquivos anteriores, tá? Por mera curiosidade. Você pode ter experiências, assim, bem desagradáveis ao se ver realizando certas ações que atualmente nem em sonho você imagina que seria capaz de fazer. É porque você evoluiu, você se purificou, você transcendeu a barbárie, a brutalidade, a bestialidade
da semi-humanidade. As almas, elas saem dos reinos animais, elas são brutas, são bestiais, são animalescas. Então, elas entram nas fases humanas. Na fase humana, no início da fase humana, ela ainda é bestial, ela ainda é brutal, ela ainda é animal, ela é ainda voraz, ela é agressiva, ela é violenta, ela é cruel. Você já viu um gatinho brincando com um rato antes de comer? O seu gatinho é lindo, mas ele é cruel com o ratinho. Faz parte do reino dos animais, serem cruéis. Então, quando as almas saem da bestialidade animal e entra na fase humana, ela é literalmente uma besta humana. Ela tem comportamentos bestiais dos animais, a brutalidade e a violência dos animais, mas a inteligência sofisticada humana. Então, ela vai misturar essas duas coisas. Ela vai ter, então, finalmente, poder. E aí ela vai fazer coisas que você não acredita. É muito desagradável o que ela faz, com uma mente bestial e um poder humano nas mãos. Não vamos entrar nesses assuntos aí para não baixar a nossa frequência. Mas tem certas coisas que não vale a pena nem olhar. Mas eles fazem. E nós passamos por todas essas fases. Só que nós superamos a bestialidade humana. A bestialidade da parte humana. Nós agora estamos nos adaptando à humanidade. Nós estamos finalizando o curso do processo da evolução na série humana. Nós estamos nos tornando literalmente humanos. Então nós estamos humanizados, mas nem sempre foi assim, tá? Para ser honestos conosco mesmo, né? Mas a gente não precisa abrir os arquivos para não ser desconfortável para nós a experiência. Porém, é bom que você saiba que esse resultado que você tem hoje não é porque você é assim. É porque você se fez assim, por um longo processo de eliminação da ignorância. Tá? Então, eu poderia pegar esse verso agora e aplicar e dizer o seguinte: mesmo que você tenha realizado as ações mais abomináveis, e acredite, se nós abrirmos os arquivos anteriores, vai aparecer, mas nós não vamos fazer isso, porque não é necessário. Devido a que você está ocupado em atos de evolução, então você pode ser considerado uma pessoa santa. Ah, Devananda, eu não sou uma pessoa santa. Mas é assim, tá? Da seguinte forma: na fase em que o ser determina-se em assumir a natureza humana, então aplica-se um novo princípio védico para entender o que é a santidade. Uma pessoa santa é um pecador que no passado deixou rastros que identificam seus pecados. Entretanto, é aquele que jamais desiste de vencer sobre seus próprios pecados. Então, uma pessoa santa é o pecador que não desistiu de vencer sobre os pecados e se humanizou. Então, se você é um ser que está se adaptando à natureza humana, se você é um ser que está se humanizando, então você é um pecador que deixou de ser para ser humanizado. E isso é santidade, trilhar o caminho da santidade. A próxima fase, consequente à sua humanidade, é a divindade. O ser deixa a fase humana para assumir a fase divina. Antes de assumir a fase humana, a fase divina, antes de assumir a fase humana, ele renuncia à bestialidade. E antes de assumir a fase divina, ele supera a humanidade, compaixonando-se por ela e renunciando à própria convivência com a humanidade. Esse processo é longo, mas ele é gradual e inevitável. Tá? E nós estamos gradualmente aprendendo sobre isso. Ok? Muito bem. Então, seguimos, né? Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor, divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat.